Bom dia, meus amados e queridos irmãos, você que está aqui conosco neste dia, nesta manhã, para estudarmos a palavra de Deus. Eu espero que vocês tenham tido uma ótima semana. Essa semana já esteve um pouquinho mais quente, eu acredito que o frio já está quase indo embora. No próximo mês nós já teremos a primavera. Então, parece que a primavera alegra um pouco o coração da gente. Mas eu espero que vocês estejam bem, que a família esteja bem. Eu não estou dizendo sem problemas, sem lutas, sem dificuldades, mas que vocês estejam bem, mesmo com os problemas e com as dificuldades. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Eu gostaria de orar com vocês neste momento. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por mais esse dia de vida, te agradecer porque nós podemos estar juntos para estudarmos a tua santa palavra. Obrigado, Pai, por tudo quanto o Senhor nos deu no decorrer desta semana, as bênçãos materiais e também as bênçãos espirituais, Deus, que são mais importantes para nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor cuidou de nós, mesmo com os problemas e com as dificuldades. O Senhor não nos abandona, o Senhor não esquece de nós. O Senhor está sempre pronto a nos socorrer, a nos atender. Muito obrigada por tudo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu sou a Tereza Braz, eu sou membro da Igreja Batista em Brás Cubas e eu participo de uma das classes da Escola Bíblica Dominical, a classe Boas Novas. Já há algum tempo, há mais de um ano, nós estamos estudando a Palavra de Deus online, assim de forma virtual, e eu creio que isso tem sido muito bom para nós. A princípio foi difícil a gente mudar totalmente, agora a gente está se adaptando um pouquinho e nós estamos estudando então os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas nós já estamos estudando juntos e depois nós vamos estudar o evangelho de João também. No domingo passado nós encerramos no capítulo 23, nós vimos ali os ais que Jesus proclamou contra a multidão, contra os escribas e fariseus. E hoje nós vamos para os capítulos 24 e 25. Na verdade, o capítulo 24 hoje, porque não dá para nós estudarmos os dois capítulos numa vez só. O capítulo 24 e 25, ele vai falar sobre o futuro do reino. Foi um discurso, um sermão profético pronunciado por Jesus. Neste sermão profético, ou discurso, como vocês queiram dizer, nós vamos encontrar um sermão assim importante e inteiramente profético, profetizado ou discursado ali no Monte das Oliveiras. Nesses dois capítulos nós vamos tratar então da tribulação, da grande tribulação, da vinda do Filho do Homem, de diversas exortações de Jesus sobre a vigilância e também sobre o julgamento das nações. Nós vamos ver também que Jesus ele contou ali algumas parábolas como alerta, para alertar a multidão de Israel, o povo de Israel, e também para alertar a nós também. Nós vamos perceber que isso acontecerá na Palestina, conforme nós lemos lá em Mateus 24, 16, que nós lemos que essas tribulações, muitas coisas estarão acontecendo ali na Palestina, porque Jesus fala assim para a multidão, para os discípulos também. Os que estiverem na Judéia, não fujam, fujam para o monte. O cenário, então, é distintamente judaico. Nós já vimos a princípio que Mateus é um livro judaico, foi escrito assim mais para o judeu. Não que não sirva para nós hoje, como igreja do Senhor Jesus, como crentes em Jesus Cristo. No versículo 20, também no capítulo 24, nós lemos assim: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Nós sabemos que são os judeus que eles guardam o sábado, e quando então o escritor ele escreve isso, é porque o judeu, ele lá na lei, em Deuteronômio 16, versículos 29 e 30, está escrito que eles não poderiam fazer nada no sábado, eles não podiam caminhar, tem um limite para eles caminharem. E se
então a vinda do Filho do Homem, seu julgamento das nações, se todas estas coisas acontecessem no sábado, seria difícil para o judeu então caminhar, possivelmente um dia, caminhar bastante tempo. Então por isso que está escrito aqui, e que não, é para que a fuga deles não acontecesse no sábado. No versículo 22 também nós lemos: por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então a referência aos escolhidos, nós devemos entender que são para os judeus escolhidos por Deus e não propriamente para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Depois, nós estudamos no capítulo 21 sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no domingo à tarde, último domingo antes da sua morte. Mas essa entrada de Jesus ali em Jerusalém, que deveria ser assim de certa forma triunfal, né? Ela tornou-se assim em tristeza e em choro, porque a cidade amada, Jerusalém, rejeitou o Messias, rejeitou o príncipe da paz e rejeitou a oportunidade de conhecer o Messias assim mais de perto, aquele que foi prometido para ser o grande libertador de Israel. Aí nós vamos ver agora no capítulo 24, então, algumas passagens que aconteceram antes praticamente de todas as coisas de Jesus ser crucificado. Praticamente nós estamos vendo assim o cenário da vida de Jesus, a última semana de Jesus. Então, Jesus ele estava ali no pátio do templo e pela última vez ele sai ali do templo com os discípulos. E ao sair do templo, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe falaram da beleza do grande templo, observaram as pedras formosas do edifício, a ornamentação, as dádivas que as pessoas levavam ali. Então, eles ficaram observando e falaram: olha, mestre, o templo. Jesus se vira para eles e fala assim: tudo isso vai ser destruído. Nós sabemos então que aquele templo de fato foi destruído, né? Em Marcos, por exemplo, no capítulo 13, versículo 3, ele informa que aqueles discípulos que estavam ali naquele momento, saindo com Jesus do templo, era Pedro, Tiago, João e André. E foram eles que indagaram então Jesus em particular. E também eles continuaram indagando a Jesus. Eles fizeram outras perguntas para Jesus. Por exemplo, eles perguntaram para Jesus, nós lendo em Mateus ou em Marcos também, né? Quando estas coisas vão acontecer? Quando Jesus disse que o templo ia ser destruído, aquelas coisas iriam todas ser demolidas, eles perguntaram para Jesus: quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Só lembrando que essa primeira profecia de Jesus, como nós falamos, ela já aconteceu. Aquelas pedras que estavam ali, Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse então removida, que não fosse virada ali. Então aquelas pedras que foram assim queimadas, foram derretidas ali. E então os soldados tentaram remover, mexer naquelas pedras, mas todas aquelas pedras então foram removidas. Lembrando também que o profeta Miqueias, ele já havia predito isso no capítulo 3, versículo 12. Ele profetizou também a destruição de Jerusalém. E tudo foi acontecendo como os profetas e como o próprio Jesus disse. Eu quero lembrar vocês de que esses discípulos de Jesus, eles viveram numa época assim gloriosa do Messias ali na terra, presente com eles. E seus pensamentos giravam em torno dessa época. Eles não pensavam em nada acerca da igreja, pois a igreja naquela época não existia a igreja veio ser instalada depois. Eles não pensavam na igreja aqui na terra, ou então até mesmo na segunda vinda do Messias. O Messias veio, chegou, eles estavam ainda aguardando a primeira vinda do Messias, do rei. E eles esperavam aquele rei para que ele viesse com poder e glória para destruir os inimigos deles sobre o mundo. E aí então eles fizeram esta pergunta: quando vai ser estas coisas? Vejamos então as perguntas que eles fizeram e as respostas que Jesus deu, a explicação que Jesus deu para eles. Então a primeira pergunta: quando serão estas coisas? Ou quanto tempo, quando o templo será destruído? Jesus, ele não respondeu diretamente à pergunta, mas ele chamou a atenção dos discípulos para que eles
tomassem cuidado, para que ninguém os iludisse ou enganasse. Veja o versículo 4, por exemplo. Porque apareceriam muitos dizendo que era o Cristo e tentando enganar os seus escolhidos, tentando enganar o povo. A segunda pergunta, nós podemos agrupar esta segunda pergunta com a terceira, vamos assim dizer, e formarmos uma só, que diz assim: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, praticamente são a mesma pergunta, né? Jesus, então, ele fala no versículo 14, que são ali, nós vamos perceber, nós vamos começar a ver, então, a descrição da tribulação, nesses versículos aqui, até para o final desse capítulo, até o capítulo 25, nós vamos ver, então, os primeiros momentos da grande tribulação e também da tribulação. Conforme nós vemos lá em Daniel, ele fala que são 3 anos e meio da tribulação e mais 3 anos e meio da grande tribulação, formando 7 anos da tribulação, esse tempo que precede então o advento glorioso do Messias, pois creio que a Igreja de Cristo ela será retirada antes do início da ira de Deus. Isso nós podemos encontrar lá em 1 Tessalonicenses 1, versículo 10, no capítulo 5, 9 e outros textos também, que nós vemos que todos eles ali, eles escrevem que Deus, ele punirá aqueles que não obedecem a ele no dia do juízo. Não porque Deus seja um Deus ruim, mas porque ele é um Deus justo. Quem não aceitar agora, no tempo da graça, sofrerá o castigo eterno, sofrerá a perdição eterna. Então, que sinal haverá da vinda de Jesus Cristo? Jesus Cristo, ele virá, ele não virá sem primeiro ele avisar, ele está nos avisando através da sua santa palavra, através de sinais que ele tem avisado. Ele está avisando então desde o princípio que ele vai voltar, que ele é o Cordeiro de Deus e que ele vai voltar. Nós sabemos que Deus nos ama e nos dará sinais visíveis para ficarmos apercebidos e vigilantes. No Antigo Testamento, o Velho Pacto, houve um sinal quando o povo era para ser destruído. Então houve aquele sinal, o sinal do Cordeiro. O sinal estava ali nos umbrais da porta, era o sinal. E vocês podem ler essa história lá em Êxodo 11 e Êxodo 12, que cada israelita, cada família israelita tinha que passar o sangue do Cordeiro nas portas, nos umbrais das portas. E aqui também, Jesus está ensinando aos seus discípulos e a nós também, que nós teremos sinais visíveis e nós podemos classificar esses sinais em 3 categorias. Deus, ele nos ama, ele não faz as coisas sem não nos avisar. Então nós vamos ver esses sinais em 3 categorias. A primeira categoria são os sinais gerais. Está no capítulo 24, de 4 a 14. Acontecerão no decurso da era em que Jesus esteve aqui falando aos seus discípulos até os nossos dias. Então, nós estamos vivendo estes sinais. Então, quais são então esses sinais gerais? São falsos profetas dentro do reino visível de Deus. Nós vemos guerras, fomes, terremotos. Tudo isso são princípios de dores, ainda não é o fim. Depois o povo de Deus será severamente perseguido e muitos abandonarão a lealdade e a fidelidade a Cristo. Versículos 9 e 10 do capítulo 24. O amor se esfriará, o amor natural, o afeto à família, o desrespeito a todas as coisas, em todas as áreas, de várias formas, inclusive o desrespeito com a palavra de Deus, por se esfriar o amor. Haverá então grandes abandonos, infidelidade, crimes, violências. Eu não sei se vocês estão percebendo estas coisas, mas eu estou percebendo. Eu creio que todos nós estamos percebendo nesses últimos tempos como o amor tem se esfriado, como nós vemos
Muitas pessoas infiéis nos seus tratos, infiéis nos seus negócios, o afeto à família, como tem faltado. Então, essas coisas nós estamos vivendo no nosso tempo presente. Elas já estão acontecendo. Eu quero que vocês pensem também, lá no passado, aliás, no começo do nosso estudo, nós estudamos sobre o Evangelho do Reino. E nós falamos ali que a palavra Evangelho, ela significa boas novas de salvação. Há um só Evangelho, porém, há diferentes aspectos e em tempos diferentes. Quando Jesus ele veio pregando o Evangelho do Reino, ele estava anunciando a sua vinda como Rei dos Judeus, explicando os termos para admissão ali no seu reinado aqui na terra. Durante todo o tempo que nós estamos estudando o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, nós estamos vendo que Jesus fez muitas curas, Jesus contou parábolas, Jesus fez milagres, ele ensinou que para ingressar no seu reinado, só existe uma maneira, pela fé com arrependimento. Porém, há uma diferença entre o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça. O Evangelho do Reino, que tem o seu aspecto exterior, ele diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vocês podem conferir isso em Mateus 3:2 e Mateus 4:17. E esse reino tem o seu desenvolvimento histórico. Ele é para historiar a vida de Jesus do seu povo. Nós sabemos que nós fazemos parte da história de Deus. E quando Jesus veio pregando o Evangelho do Reino, João Batista também pregou, ele veio então para dar continuidade à história dos propósitos de Deus para a raça humana, para a humanidade, em especial para o seu povo Israel. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo a terceira fase desse reino. Nós já vimos estas fases lá no início do nosso estudo. Nós estamos vivendo então a terceira fase. Ainda vem a quarta e a quinta fase, que é a última fase. Agora, o Evangelho da Graça, ele é interno e ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Veja a diferença então, que o Evangelho do Reino é arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O Evangelho da Graça diz que é para você se arrepender, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para que os vossos pecados sejam perdoados. Esse é o Evangelho da Graça. Esse Evangelho da Graça é o poder de Deus para a salvação eterna de todo aquele que crê, do qual Paulo, ele não se envergonhava, ele não se cansava de pregar, porque é o Evangelho da Graça que revela a justiça de Deus, que revela o poder de Deus. Romanos 1:16 e 17. Esses dois aspectos do Evangelho do Reino e da Graça, eles formam o Evangelho eterno, que deve ser proclamado sobre a terra, seja o Evangelho do Reino ou seja o Evangelho da Graça. Eles devem ser proclamados sobre a terra. Vocês podem confirmar depois lá em Apocalipse 14:6 e 7, que ele diz assim, que deve ser proclamado a toda nação, tribo, língua e povo. Deve ser pregado então esse evangelho no mundo inteiro como testemunho para todas as nações. E então virá o fim. Agora, o segundo aspecto do sinal são sinais específicos. Nós vamos ver nos versículos 14, ou melhor, capítulo 24, de 15 a 28. Aqui já é a grande tribulação. Aqui Jesus continua respondendo então a segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda e a do fim do mundo? Nós vamos ver então quantos sinais vão acontecer
para que Jesus Cristo ele volte, para que o mundo chegue no fim. Abominação no lugar santo. Abominar é sentir horror, é detestar, é odiar aquilo que é bom. A desolação, o assolamento, a destruição que Jesus ele fala aqui é uma figura, uma pré-figura da destruição de Jerusalém, como nós já falamos. E também pode ser a colocação da imagem do anticristo em Jerusalém, lá no templo em Jerusalém. É a apostasia que nós percebemos que tem aumentado cada dia, é o homem do pecado. Tudo isso é abominação, conforme Paulo escreve ali em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4. Haverá grande aflição. Aflição é o estado em que a pessoa fica aflita, fica agoniada, sente uma angústia, um tormento em estar em grande tribulação, em grande aperto, sem ter para onde correr, sem ter praticamente para onde ir. É um grande sofrimento, conforme diz lá em Apocalipse 7,14 e também em Apocalipse 19,11 e outros textos nós podemos encontrar isso. Então, abominação, grande aflição. Agora, falsos cristos e falsos profetas, versículos 23 a 26. Estes farão milagres, farão curas, sinais maravilhosos, terão grande sucesso material e visível. Mas já vimos que o reino de Cristo ele não vem com aparência exterior. O reino de Cristo ele começa lá no interior, lá dentro, lá no coração. Esse é o reino de Cristo. Aí a grande tribulação será tão intensa e rápida que não dará tempo para quem estiver no telhado descer, quem estiver trabalhando, não vai dar tempo para ele voltar para casa. As grávidas, as que estiverem amamentando nesse tempo, nesse momento, elas não terão tempo de escapar rapidamente, será difícil para elas escaparem rapidamente. No versículo 22 nós vemos que por causa dos escolhidos, no caso os judeus, Deus ele vai abreviar esses dias, ou seja, provavelmente Deus milagrosamente ele vai encurtar a luz do dia por amor a Israel, vai diminuir a hora do dia, vamos assim dizer, por amor a Israel. Mas a vinda de Jesus será como relâmpago. Vocês conhecem o relâmpago, vocês sabem que é um clarão, resultante então da descarga do encontro de duas nuvens, uma se chocando com a outra, daí dá aquele choque e dá aquele relâmpago, né? Rápido e passageiro. É uma luz intensa. Nós já vimos, constantemente, nós vemos o relâmpago, né? Assim, será então a segunda vinda de Cristo. Na primeira vinda de Cristo, aqui na Terra, ele esteve aqui durante 33 anos, demorou bastante. Mas a sua segunda vinda será rápida, brilhante, num abrir e piscar de olhos, pois ele virá vitorioso para exercer juízo. Tão certo como os abutres, está escrito na Bíblia, nós lemos isso, né? Tão certo então como os abutres vão onde está a carniça, o mau cheiro, assim também virá o juízo, pois esses abutres, eles tipificam, na verdade, o julgamento de Deus, que serão descarregados em associação com o aparecimento do Messias. Juntos, o Messias estará aparecendo, mas o juízo de Deus estará também chegando. Esses cadáveres que nós vemos aqui, eles representam o judaísmo, que cairá por terra. Também a cristandade falsa, tudo cairá por terra. Os apóstatas, todo o sistema do mundo que é oposto a Deus, tudo isso cairá por terra. Então, esses são os sinais que estarão aparecendo, que acontecerão, e Deus fala para nós na sua palavra, Deus está nos avisando que estas coisas estarão acontecendo. A terceira categoria são sinais extraordinários, estão no versículo de 29 a 44. Esses sinais
ocorrerão na vinda triunfal com poder e glória de Jesus. Ao fim da grande tribulação haverá terríveis e grandes distúrbios nos céus. Eu fico pensando, como será? É só nós lermos a Bíblia que nós vamos ver que de fato serão grandes distúrbios, grandes tribulações. Sinais cósmicos assombrosos precederão o aparecimento imediato de Cristo. Veja no versículo 29, por exemplo, o sol se escurecerá, a lua, que tem o reflexo do céu, ela não dará mais a sua luz, não estará clareando mais, as estrelas cairão do firmamento, os planetas sairão de suas órbitas. Por aí nós podemos pensar que todo o planeta será afetado, o tempo, as marés, as estações da Terra, o ar. Parece que é um terremoto, um furacão que estará abalando então todo o planeta, toda a terra, o céu e tudo o que existir sobre a face da terra. No verso 30 nós lemos também assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Que sinal é esse? A Bíblia não declara que sinal é esse, mas eu acho que é um sinal extraordinário, conforme nós estamos vendo aqui, conforme nós estamos lendo na palavra de Deus. Será um sinal extraordinário. E nós podemos pensar que na primeira vinda do Messias, uma estrela foi o sinal. Nós vemos isso lá em Mateus 2, versículos 2, de 7 a 10. A estrela foi o sinal que guiou aqueles magos até onde o menino estava. Talvez uma estrela milagrosa também anunciará a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Ou talvez o próprio Filho do Homem seja o sinal. O importante não é nós pensarmos que tipo de sinal é isso. É nós crermos que o que está escrito na palavra de Deus vai acontecer. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, para exercer o juízo. Mas a sua vinda será visível. Todas as tribos da terra verão, todas as tribos lamentarão por terem rejeitado o Messias, ou seja, as 12 tribos de Israel. Quão maravilhoso será esse momento para Israel, mesmo eles sabendo que eles rejeitaram o Messias. Aquele meigo, manso Jesus, ele aparecerá como o próprio Deus, o próprio Jeová. O cordeiro que foi sacrificado, ele descerá como leão vencedor. O desprezado carpinteiro de Nazaré virá como rei dos reis e senhor dos senhores. Será um momento de poder e resplendor. Ele enviará seus anjos por toda parte da terra para reunir os escolhidos, ou seja, o crente Israel, na terra da Palestina, onde encontrarão o seu Messias, que eles rejeitaram, para desfrutar do seu reino glorioso. Aí nós podemos notar com relação à igreja também. Isso nós estamos falando com relação aos judeus, que é uma nação especial, que tem um tratamento todo especial com Deus. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, com relação a ela, Mateus 13, 40, 43 e 49 a 50, nós já estudamos. Jesus diz que o Filho do Homem mandará seus anjos para separar os bons dos ruins. Os bons resplandecerão como o sol no reino do seu Pai, e os maus serão lançados na fornalha de fogo. Paulo também, ele em 1 Tessalonicenses 4, de 16 a 17, Paulo nos ensina que o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado e voz de arcanjo para arrebatar os vivos e os mortos. Quando nós falamos em mortos, são aqueles que morreram no Senhor Jesus Cristo. Vocês deem uma consultada em 1 Tessalonicenses 4 depois, porque nós não vamos ter tempo de ler todo esse texto, tá bom? Mas então Jesus virá para arrebatar nas nuvens vivos e mortos, naquela ordem que Paulo escreve ali,
para encontrarem com o Senhor Jesus nos ares, para estarem para sempre com o Senhor. Essa promessa, essa palavra é para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto nós estamos no tempo da graça, nós precisamos fazer compromisso sério com Jesus, de seguir a Jesus, não abrir mão de Jesus em nenhum momento, porque Ele virá buscar a igreja, Ele virá arrebatar a sua igreja. Nos versos 32 e 35, Jesus então ele conta uma parábola da figueira. Nós já estudamos lá em Mateus 21, mas e lá nós falamos que a igreja, a figueira, ela tipifica Israel, e que Israel está como que agora dormindo, está espalhado pelo mundo. Em 1948, Israel então se tornou uma nação com uma terra própria, com governo, com a moeda própria, mas espiritualmente Israel continua dormindo. Israel continua sendo uma nação estéril, ela ainda está muito fria, ela não deu frutos para Deus ainda. Esse surgimento de Israel como nação, lá em 1948, já é um sinal que indica o começo da tribulação para eles e que o Senhor está às portas, sua chegada para reinar e arrebatar a igreja também. Jesus, nos versos de 35 a 35, nos versos 34 a 35, mais uma vez, ele ensina que tudo vai se cumprir. É como eu estou falando, tudo vai se cumprir. Quando Jesus diz que esta geração não passará sem que todas estas coisas que se cumpram, ele está se referindo à raça de Israel que o rejeitou. São os homens da mesma origem, ou seja, Israel. Desde o princípio, Jesus tem falado com Israel. Então, quando ele fala aqui de geração, não é 100 anos ou 1000 anos, mas é a geração de Israel, é a nação de Israel. Sabe que o Messias virá, sabe que o Messias vai reinar. E então, por isso que Jesus ele se refere aqui, que a geração não passará. No caso, Israel. Assim, Jesus estava profetizando que a raça judaica sobreviveria para ver estas coisas acontecerem. Sabemos que o dia e a hora são desconhecidos, somente o Pai sabe. Mas Jesus alerta de que, como foi nos dias de Noé, assim também será a sua vinda, a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, o povo estava indiferente a tudo. Parece que eles pensavam que tudo que ia acontecer ali era indiferente. Parece que eles pensavam que iam viver para sempre, que o dilúvio era um perigo, mas não alcançaria a eles. Embora Noé avisou, embora Noé pregou. Quando o dilúvio chegou, o povo estava desprevenido. Não percebeu, não deu importância à pregação de Noé, estava fora do único lugar de segurança que era a arca. Assim há de ser na volta de Cristo. A arca de Jesus, a arca da segurança é Jesus. Hoje nós estamos vendo também que muitas vezes as pessoas não estão dando importância, não estão levando a sério a palavra de Deus, o compromisso com Jesus. E então Jesus está para voltar e ele virá. E nós não sabemos quando ele voltar. Muita gente cristã de igreja, fora os gentios, vamos assim dizer, vai ficar fora dessa arca de segurança que é Jesus Cristo. Então, para nós não passarmos pela enchente do dilúvio, essa enchente do julgamento de Deus, nós precisamos ter compromisso sério com Deus. Diante de tudo isso, nós não sabemos a hora em nenhum momento, nós precisamos vigiar. É o que Jesus também disse o tempo todo: vigiai, vigiai, porque nós não sabemos que hora que o Filho do Homem vai voltar. Depois Jesus ele conta uma parábola do servo bom, fiel e prudente, e outro servo mau.
O servo bom, verdadeiro, ele representa o cristão que pode ter o caráter, o seu comportamento e espera, e ele aguarda a volta do Senhor Jesus Cristo, cuidando com os compromissos que ele assumiu com o seu Senhor. A esse o mestre confia todos os seus bens, versículo 44. Mas o servo mau representa o cristão nominal, cujo comportamento não é bom. Ele não espera pela volta do seu Senhor. Ele começa a dizer, o meu Senhor tarde vem, meu Senhor não vai voltar agora não. E aí então aquele servo mau, ele fica, no texto nós lemos que ele diz que começa a espancar o seu companheiro e ter uma vida dissoluta. Então esse servo mau, ele quando começa a espancar, na verdade não é espancar, vamos dizer, com pau, com foice, com qualquer coisa nesse sentido. Às vezes até com a própria atitude, às vezes é com o comportamento, às vezes é com uma palavra. Ele espanca as pessoas. E aí então, o seu comportamento demonstra que ele não está pronto, que ele não está preparado para o reino. Quando o rei vier, o rei irá castigá-lo, o rei irá lançá-lo com os hipócritas. Já o servo bom, como nós falamos, ele tem um caráter cristão, ele tem o seu comportamento bom, ele espera pela volta do Senhor. E é isso que nós precisamos fazer, estar atentos, estarmos esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se ele vem hoje, se vem amanhã, como nós temos dito, mas ele vai voltar, isso é certo. Então, ao finalizar esse capítulo 24 de Mateus, que nós possamos reafirmar o nosso compromisso com Deus. Cada dia, cada momento. Eu tenho o costume de fazer isso durante o dia e principalmente à noite quando eu vou deitar. Eu faço uma revisão da minha vida e falo com Deus. Deus, se eu errei, se eu pequei neste dia, me perdoa. Porque eu estou aguardando, eu quero continuar aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Talvez seja nesta noite. Eu vou deitar, eu vou dormir, eu não sei se eu vou acordar amanhã. Se eu acordar nos teus braços, vai ser muito gostoso para mim. Entretanto, se eu acordar aqui, eu quero acordar bem, eu quero estar bem com o Senhor, porque eu não sei quando o Senhor vai voltar. Então, meus queridos ouvintes, que nós possamos pensar e fazer um compromisso, permanecer nesse compromisso sério com o nosso Deus. Deus abençoe a todos, um bom domingo para todos vocês. Domingo que vem nós voltamos já no capítulo 25. Deus abençoe.